Joyce e hoje eu estou aqui com a Ana Carolina, que é psicóloga e Kids Coaching. Muito obrigada, Ana, por essa entrevista. Eu gostaria que você começasse falando pra gente um pouquinho de você e o que é o Kids Coaching. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, pessoal. É um prazer, estar conversando com vocês, principalmente sobre esse tema, que ainda não é muito divulgado. Eu sou psicóloga, sou formada há mais de 10 anos, trabalho com crianças e também trabalho na área organizacional. Mas hoje a gente vai falar sobre um pouquinho dessa nova metodologia, do Kids Coaching, que por sinal é a minha mais recente especialização. É um processo que respeita o universo infantil, então é muito interessante, são técnicas e o material todo lúdico, todo adaptado às crianças, todo apropriado, desenvolvido para atender as crianças e as suas famílias. Tem um perfil de família, uma faixa etária que possa ser atendido pelo Kids Coaching? Bom, o Kids Coaching ele é específico, no seu formato de atendimento direto à criança, em 10 sessões, para crianças de 8 a 13 anos. Por quê? Todos os estudos que foram feitos, eles embasaram, eles deram resultados em crianças de 2 a 13 anos. Porém, o formato de 2 até 7 anos, 7 anos e meio de idade, a gente trabalha só com os pais, fazendo o Kids Coaching informal, Ana, você citou que as ferramentas são lúdicas, então quer dizer que ele respeita os estágios e a idade da criança, Sim. A metodologia ela foi cientificamente estudada, elaborada, de acordo com as teorias do desenvolvimento infantil, da psicologia cognitiva, dos estudos mais recentes de neurociências, o próprio coaching e a Gestalt. Então, todo o método, essas ferramentas lúdicas que foram desenvolvidas pela própria Márcia Belmiro, que foi a pessoa responsável por concretizar, estudar, concretizar e validar esse método, que é responsável pela Rio Coaching, onde eu fiz essa formação, Então ela desenvolveu essas técnicas todas baseadas nesse estudo infantil, respeitando esse universo infantil. E esse é um dos princípios do coaching infantil, que a gente precisa acessar o mundo da criança. Então as ferramentas lúdicas são para tornar isso possível, que a criança fale, que ela diga aquilo que realmente incomoda e que ela também consiga se posicionar diferente frente às dificuldades, que ela está enfrentando. Ana, você além de psicóloga, Kids Coaching é mãe. Por que fazer Kids Coaching com as nossas crianças? Bom, o Kids Coaching ele traz várias vantagens, A primeira delas é aprender a lidar com a inteligência emocional da criança e também de nós adultos. E como o processo envolve toda a família, e isso é o grande diferencial dessa técnica, dessa metodologia, a gente descobre que essa criança ela tem muito a aprender, E com a inteligência emocional, o que isso muda na vida da criança? A forma dela se posicionar frente ao bullying, se é que ela sofre algum bullying, se ela é tímida, como que ela vai, não é deixar de ser tímida, mas como que ela vai se posicionar naqueles momentos que é necessário, Como que eu vou ter, às vezes tem algumas crianças muito tímidas que têm um amigo na escola, isso é muito comum. E então, como que eu posso ampliar essa rede de amizades, de relacionamentos que é tão importante na infância, principalmente, e depois isso vai se transformar ampliando nos relacionamentos com colegas de trabalho, com colegas de escola e nos próprios relacionamentos até para constituir uma família, Você citou o coaching informal na Márcia Belmiro. Você poderia explicar um pouquinho melhor se tem alguma crítica positiva, negativa sobre o assunto? Sim. O coaching informal, ele é justamente para as crianças que estão na faixa etária entre 2 até 7 anos e meio, 8 anos incompletos, Que aí a gente orienta os pais, aí nesse caso são 5 sessões ao invés de 10 sessões, Então tem toda uma forma estruturada também de orientar esses pais, porque a metodologia, a gente acredita, que o melhor coaching para os seus filhos são os seus pais e são aqueles cuidadores. Então, por que não desenvolver essas crianças? Como as ferramentas são específicas a partir
dos 8 anos de idade, então precisa ter uma estrutura de pensamento, de raciocínio maior. Com essas crianças, a gente vê mais construções positivas mesmo, porque os pais têm mais facilidade de como conduzir, como interromper uma determinada birra, como que os pais vão orientar os filhos se eles estão agindo de uma forma que eles não conseguem entender, como que eles vão orientar se essa criança, muitas vezes, às vezes ela lidera a própria casa, ou às vezes ela tem dificuldades na escola. Então, os mesmos problemas que uma criança de 8 a 13 anos pode ter, uma criança pequena também pode ter. Só que a diferença é que aí a gente orienta os pais atuam diretamente com a criança. Então, aí você consegue atingir o sistema familiar como um todo da mesma forma do que no coaching formal, né? Com as crianças de 8 a 13 anos. Ana, o nosso país está numa situação de crise, né? E você vê que esse nicho tem ganhado no mercado? Com certeza. E não só por causa da crise, porque na verdade a gente precisa cuidar das nossas crianças sempre, né? Então a criança, ela está em formação. E quando a gente tem algo tão inovador, algo tão que dá resultados muito claros e rápidos, porque apesar de serem 10 sessões, isso a gente, não só o método foi comprovado, como eu posso afirmar na prática que o objetivo é atingido antes das 10 sessões, né? Então é algo muito rápido, você vê resultados muito rápidos, né? Quando você tem ganhado no mercado, sim, porque os pais hoje, eles não sabem como lidar com seus filhos muitas vezes, né? E às vezes a própria escola não está sabendo lidar com as crianças. Então, a maioria dos pais chega procurando um atendimento psicológico. E aí, nessa primeira entrevista, como eu sou psicóloga, eles me procuram muito por isso, eu vou avaliar se realmente é uma necessidade de tratamento, de atendimento psicológico, a gente não tem um número de sessões, né, definido, que depende de cada situação, cada sofrimento que a criança traz. E eu consigo avaliar se não é o caso de um coaching infantil, que são essas 10 sessões, que é o método Kids Coaching. Eu percebo que muitas vezes é só uma questão de posicionamento que a criança precisa aprender. E aí você consegue aplicar o coaching. Você não vai conseguir aplicar se for um sofrimento emocional, alguma coisa mais estruturada, né? Assim, mais enraizada. Então, aí você talvez necessite também de um atendimento psicológico. Mas o coaching infantil é muito pontual. Então, você traça um objetivo na primeira sessão, a família traça um objetivo que eles juntos pretendem alcançar junto com essa criança até o final das 10 sessões, né? Então, o mercado, ele está muito aberto para isso. É uma coisa muito nova, a gente precisa divulgar. Muitos pais ainda não sabem desse novo recurso que a gente tem, né? Que a gente, outro ponto importante que eu acho a gente colocar é que essa especialização, ela nos possibilita trabalhar tanto com os pais e com as crianças de 8 a 13 anos no processo do coaching formal, como permite a gente trabalhar com coaching informal, que seria com os pais de crianças de 2 a 7 anos e meio, né? E também com os professores e com as escolas. Então a gente tem todo um aparato, né? A gente tem toda uma formação preparada para isso. Coaching, a gente consegue orientar os professores e as escolas e também fazer atendimentos nas escolas baseado nesse método, né? Lembrar que você também é uma das administradoras do blog Somos Mães e Agora. E eu queria saber que lá você compartilha as suas experiências como mãe. E aí me deu a curiosidade de ser mãe. Ajuda no processo do Kids Coaching? Você ser uma Kids Coach? Na verdade, ser mãe ajuda em várias situações, né? Então, tanto o coaching informal, a gente conduz os pais, a gente orienta os pais para eles serem os próprios coachings dos filhos, e a gente acredita que eles são os melhores nisso, né, para promover, para fazer esse papel. Por isso que a gente envolve os pais também nas 10 sessões estruturadas. Então ajuda sim.
Porém, cada criança é muito diferente. Mesmo se a gente tem mais de um filho, é completamente diferente. Então, a gente tem que saber que numa casa, por exemplo, foi importante você fazer essa pergunta, porque numa casa onde tem 2 irmãos, né? Então eu trago todo mundo para a sessão, para essa primeira sessão, eu levo os meus 2 filhos e aí eu atendo os 2 ao mesmo tempo? Não, é tudo muito individualizado. Então os pais, eles precisam, cada filho necessita de uma forma de pai, uma forma de mãe, né? E tem a sua própria personalidade. E aí, no caso de irmãos, a gente atende separadamente 2 sessões, a primeira e a última sessão são individualizadas, são separadas, justamente por isso, porque os pais são os melhores coachings para os seus filhos, diferente da psicologia, que a gente não atende filhos, parentes muito próximos ou alguém que a gente esteja envolvido emocionalmente. Esse é o grande diferencial do coaching infantil, né, comparado à psicologia. Então, nesse campo do coaching infantil, sim, ajuda bastante o fato da gente ser mãe. Mas se fosse um processo em que eu tivesse 2 crianças do mesmo pai e da mesma mãe, seriam 2 processos diferentes e seriam sessões separadas. Porque quando a gente envolve a família na primeira sessão, são pessoas que realmente cuidam dessa criança. Se for uma criança que tem um irmão mais velho, de em torno de 16, 17 anos, que seja mais velho ou até mais idade, e que participe da formação dessa criança, ele também participa da sessão. Se ele é simplesmente irmão e ele não afeta diretamente, ele não tem nenhum encargo quanto à formação dessa criança, ele não participa da sessão, né? Então, o fato de ser mãe, ele ajuda em alguns pontos, mas ele ajuda para a sua própria criança, né? Não para criança, para outras crianças, para outras famílias, né? Nesse sentido, não influencia tanto. Entendo. Ana, eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu acredito que tenha sido muito produtivo, não só para mim, mas para quem está assistindo também. E queria pedir para você deixar um recado para os estudantes de psicologia, para quem tem interesse na área de coaching que está te vendo agora. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É muito bom a gente sempre poder divulgar tanto a nossa profissão como psicólogo, que ela é importantíssima, é riquíssima e contribui bastante para as relações humanas, né? E principalmente poder falar do coaching infantil, que é algo tão novo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. O recado que eu gostaria de deixar para vocês, estudantes de psicologia que estão nos assistindo, é justamente que a nossa profissão é muito bela, é muito rica e que todo ser humano é sempre mutável, né? E a gente está em constante transformação, constante aprendizado, constante desenvolvimento e que depois que a gente forma é muito importante a gente continuar estudando, continuar especializando, né? E o coaching infantil, ele é uma oportunidade muito grande para quem quer trabalhar com famílias, com crianças, com escolas, com professores. Então, eu recomendo principalmente esse método que foi tão bem estruturado, né? Então, que a gente consegue aplicar e ter resultados positivos muito rápido. Então, o recado que eu deixo é esse: continue estudando, continue acreditando que a gente consegue transformar famílias, a gente consegue transformar as crianças, desenvolver as habilidades, desenvolver o potencial que cada um tem dentro de si. E o Kids Coaching é uma excelente oportunidade, né, para a gente conseguir trabalhar com as famílias, principalmente quando a demanda não é de atendimento psicológico, né, que é alguma coisa mais pontual, mais específica e que a gente consiga, a gente precise de resultados mais rápidos. Então, uma ótima oportunidade, um ótimo curso, né, essa especialização, ela veio agregar um conhecimento muito interessante que eu já tinha na clínica, né? E os resultados, a forma de abordar os resultados, eles são muito rápidos. Então, eu convido vocês a conhecerem o Kids Coaching um pouco mais, né? E qualquer dúvida ou se quiserem fazer alguma troca de informação, a gente está à disposição, né? Para poder conversar. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Joyce. Foi um prazer.